Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal, podcast Mente Cuidada, um podcast sobre saúde mental. No dia de hoje, estamos aqui com a nossa terapeuta ocupacional, Lohane. Seja muito bem-vinda, Lohane. Obrigada, João. Você poderia se apresentar para nós? Sim. Meu nome é Lohane, eu sou terapeuta ocupacional desde 2017, formada pela UFES. Trabalho atualmente com saúde mental no CAPS-AD. Mas já trabalhei na assistência, no CREAS, trabalho também com crianças com deficiência na Pestalozzi de Guarapari. Iniciei, inclusive, a minha trajetória profissional com a dependência química e hoje, depois de um tempo, retornei, né? Que hoje eu sou atualmente. Quanto tempo você está atuando lá no AD? Há cerca de 3 anos que eu estou lá no CAPS-AD. Entendi. Interessante. Lohane, considerando que o nosso podcast é um podcast inclusivo, a gente faz a nossa autodescrição, tá bom? Então, eu sou apresentador do programa, tá? Eu sou o João, estou na coordenação do CAPS-AD, do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas de Vila Velha. Estou com a camisa azul escura hoje, pele branca e cabelos escuros. Bom, eu sou uma mulher preta, estou toda de preto, tenho cabelos cacheados, acho que é isso. Ok, contemplado. Lohane, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da saúde da família, hoje dentro do CAPS-AD, dentro do serviço, né? E qual que você vê a importância, né, da família no tratamento dessas pessoas que fazem uso prejudicial de substâncias psicoativas? Bom, a gente entende como uma parte fundamental desse trabalho. Tanto que hoje no CAPS-AD a gente tem um grupo voltado para a família. E a gente pontua muito para esses familiares que, independente desse paciente, dessa pessoa, do familiar, né, estar fazendo acompanhamento, a gente acha importante a família estar presente e fazer parte também desse acompanhamento. Então, o grupo que a gente tem voltado para familiares vem dessa perspectiva do cuidado da saúde mental também desse familiar, que está, né, no dia a dia com uma pessoa em uso abusivo de substância, que vivencia isso no dia a dia e que também precisa, além de ter um espaço de escuta, de falar sobre essas questões, essa pessoa também tem um cuidado em saúde mental que também é importante nesse processo, né? Entendi. Como é que vocês fazem hoje, Lohane? É um atendimento individualizado? É uma terapia em grupo? Como é que funciona hoje esse atendimento para o familiar no CAPS-AD? Então, nós temos esse grupo que eu falei, mas para além disso, a gente também pode acontecer os atendimentos particularizados, individuais à família. Só que não é a nossa prioridade. Então, para isso existe o grupo, né? O atendimento em grupo, a gente atende todos os familiares por demanda espontânea também, né? Esse grupo é um grupo aberto, não é um grupo fechado, não precisa ser agendado. Sim. E aí a gente oferta 2 horários de atendimento na sexta-feira pela manhã para essas pessoas que acham importante, que se entendem como necessário essa escuta, essa conversa, até a troca de experiência com outros familiares que vivenciam a mesma experiência. Entendi. E no caso, o paciente, ele faz parte ele deve estar inserido no tratamento ou não necessariamente ele deve estar inserido no serviço para o familiar buscar ajuda hoje? Não necessariamente. Entendi. Eu acho que é uma informação importante, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que mesmo o paciente não estando no serviço, é ofertado o acompanhamento e o atendimento e uma escuta para os familiares. É isso mesmo? Exatamente, João. O grupo de família independe do paciente estar em acompanhamento no CAPS-AD. Tanto que é importante esse espaço de... Geralmente as pessoas não sabem mesmo dessa informação, né? Eles não chegam... muitas pessoas não sabem do atendimento para o usuário, mas muitas vezes não sabem que a família também pode ser atendida nesse serviço. Então a gente deixa muito, muito claro, até nos atendimentos que a gente faz, né, com a rede, ou quando a gente vai falar sobre o CAPS, a gente deixa muito claro também essas informações, que a família ela também tem essa porta aberta, tanto do atendimento no CAPS-AD, quanto nesses grupos que acontecem de forma semanal. Entendi. E vejo que seria uma espécie de um preparo, né, para a família, para estar... Como que a família vai acompanhar esse caso, o familiar vai acompanhar esse paciente dentro de casa, como é que deve ser a conduta dele. A gente sabe que a família sofre muito durante esse processo do tratamento, né? Então, assim, eu acho que seria um grupo que seria norteador, né, para o familiar, e a gente entende isso como algo terapêutico.
Exato, João. Além da questão de ser terapêutico, desse cuidado que a gente fala em saúde mental, também da família, a troca de experiência entre os familiares é muito importante, né? É um espaço coletivo também de formar outros vínculos, né? Eu já tive experiência de familiares que se conheceram nesse grupo e que levaram isso para a vida, né? Sim. Que começaram a compartilhar outras experiências para além do grupo. Muitas das vezes o que está acontecendo na casa de uma pessoa pode ser igual ao que está acontecendo na casa de outra, né? Exatamente. Então pode ocorrer também essa troca de informações. Eles se sentem acolhidos também, né? Exato. Ver que não é só você que está passando por uma situação como essa. Interessante. Como é que você enxerga hoje os desafios encontrados na atuação dessa população que faz uso de substâncias? Trabalhar com o público AD é muito difícil quando a gente pensa num contexto geral, né? Tem muito estigma, tem muito preconceito. A família, a pessoa e a família até entender que a pessoa tem um problema com o uso abusivo de algumas substâncias, principalmente quando a gente fala de álcool, que é lícito, que as pessoas fazem uso, né? Até chegar a compreender que isso pode estar sendo um problema de saúde mental e trazendo prejuízos, é o primeiro problema que a gente enfrenta quando a gente fala do público AD. Daí, quando a pessoa começa a compreender isso, a perceber esse prejuízo, a gente também tem outras questões. Não é uma coisa fácil, né? O tratamento não é fácil. É um trabalho que demora, que é prolongado e que a gente depende muito da pessoa aderir ao serviço, né? Porque é um serviço de adesão voluntária. Então, a gente precisa que o paciente e a família se impliquem nesse cuidado e nesse tratamento. Também é difícil. Sim, a questão da clínica AD, eu também vejo que existe um fator também, que é a questão das recaídas, né? Sim. Então, ocorre muito essa questão, né? E, às vezes, o próprio familiar desanima do caso, do tratamento. Exato. E a gente entende que, aquilo que você está me passando, que hoje o familiar ele consegue buscar essa ajuda no grupo de família para entender um pouquinho também sobre aquilo que é a clínica AD, aquilo que é a realidade, as experiências que o serviço tem visto, né? Até questão de pesquisa e tudo mais. Você vê dessa forma? Exatamente. Porque a gente faz uma desconstrução também, né? Do que é clínica AD, né? Do que é o trabalho de redução de danos, né? Do que é fazer uso de uma substância, como é o tratamento no CAPS, o que é a proposta do CAPS para esse paciente, né? Então, a família traz é um grupo que as pessoas trazem essas angústias deles, mas a gente também orienta muito sobre o acompanhamento AD. Pontua também as etapas de tratamento, fala sobre o processo de recaída, que é parte do tratamento AD. Então, todas essas pontuações, essas dúvidas da clínica AD, a gente também vai solucionando nesses encontros de família também dos grupos. Então, hoje eu consigo afirmar que o CAPS AD, ele tem um trabalho focado nas famílias também. Sim. Exato. Uma outra pergunta que a gente preparou aqui, a gente queria entender como é que é feito o trabalho nas redes de fortalecimento desses vínculos, né? Seria alguns serviços hoje envolvidos nesse fortalecimento? Como é que você enxerga? O CAPS AD, ele está dentro da rede de saúde mental, né, dos municípios. E pensando que a gente trabalha junto com outros serviços, né, o cidadão, o usuário, o munícipe, ele está incluído em outros serviços do território, como as unidades de saúde, muitas vezes os CRAS, né, os CREAS. Então, nós, enquanto CAPS, enquanto trabalhadores do serviço de saúde mental, a gente conversa, a gente faz trocas, a gente articula a rede, como a gente costuma dizer, com outros serviços, né? Então, se esse paciente vai ao CAPS, provavelmente ele também circula por outros serviços. E se ele não circula e precisa circular, a gente faz as orientações, os encaminhamentos, conversa com esses trabalhadores de outros serviços, né? Muitas vezes, para poder informar sobre o que ele tem de direito, de acesso, os serviços que eles precisam fazer acompanhamento para além da questão de saúde mental, muitas vezes, né? Entendi. Nas entrevistas anteriores, a gente falou muito sobre a questão do fluxo de atendimento do serviço do CAPS, né? E foi mencionada a questão do matriciamento, que é uma relação que existe entre a unidade do CAPS AD com as unidades de saúde, né? E assim, então, pelo que você está me passando, também existem outras realidades de atendimento, de uma espécie de matriciamento, a gente poderia até considerar, com outros equipamentos, né? Equipamentos relacionados à assistência, hoje equipamentos também, de repente, até da educação, uma questão do EJA, alguma coisa do tipo, né? Seria isso mesmo? Sim, um exemplo muito claro para a gente pensar, assim, para exemplificar essa situação, são
abrigos que a gente tem, né? A gente, no CAPS AD, a gente atende muito o público pop-rua, de população em situação de rua, que faz uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, a gente tem uma articulação muito forte, né, com os CREAS, né, e com o abrigo, porque essas pessoas circulam muito por esses dois serviços. Então, a gente sempre tem contato com os profissionais para saber como que essas pessoas estão, se elas estão acessando esses serviços, se elas estão precisando de algum outro tipo de auxílio medicamentoso. A gente faz essas trocas com esses profissionais para garantir a continuidade do tratamento dessa pessoa no CAPS, né? Porque a gente precisa pensar que o CAPS ela é parte de um cuidado, mas ela não é só. A gente precisa de outros serviços que trabalham junto com a gente para poder continuar esse trabalho. Da mesma forma que a gente faz com a família, uma pessoa em situação de rua, que não, muitas vezes está rompido esse vínculo, ela tem esse vínculo com esses serviços, né, por exemplo. Então, a gente precisa estar em contato com esse serviço para poder garantir esse acompanhamento, essa continuidade. O consultório na rua, vocês também fazem essas reuniões sistemáticas e esses encontros? Sim, inclusive o consultório na rua ele entra como um matriciamento também, porque ele é uma unidade de saúde que é itinerante, né? Entendi. Então, a gente faz esse contato com o consultório na rua e com os outros serviços da assistência que atendem a população de rua. Mas que é discussão de caso, entender o que a gente pode contribuir, para além desses atendimentos pontuais de saúde em geral, mas a gente entra como um cuidado de saúde mental também para esse sujeito. Entendi. Eu acho que está sendo bem informativo, Lohane, a sua participação aqui, principalmente dentro desse contexto da família. E se você puder resumir para nós aqui no programa, como que o CAPS entende a reabilitação psicossocial? Dentro da sua opinião, como é que você enxerga? Quando a gente fala de reabilitação psicossocial, a gente pensa em diversos âmbitos da saúde dessa pessoa. Certo. Né? Trabalho, lazer, né, trabalho e renda, lazer, o estudo, o esporte, né, tudo isso entra como a parte da vida dessa pessoa. Então, a gente fala de reabilitação psicossocial, a gente precisa pensar em todos esses contextos para construir isso junto com esse sujeito. Então, quando ele entra num CAPS para poder fazer o acompanhamento, ao longo desse acompanhamento, a gente trabalha e desenvolve essas questões com ele. Uma construção do plano terapêutico singular, muitas vezes essas questões de trabalho, de renda, de lazer e de esporte, a gente trabalha diante das necessidades apresentadas pelo sujeito. O que faz sentido para ele, como que a gente constrói esse projeto de vida para ele, qual o objetivo dele, né, para a vida dele. Porque muitas vezes o uso abusivo de substâncias ele acaba prejudicando essas áreas que são importantes para um adulto, que é o público que a gente atende, né, que é o adulto. Então essas áreas ficam prejudicadas. Então quando a gente fala de reabilitação psicossocial, a gente quer resgatar esses projetos de vida, essas coisas que a gente espera de um adulto, né? E aí o que faz sentido para ele, o que a gente pode contribuir para ele repensar nesse projeto de vida dele. Então todas essas áreas da vida de um sujeito adulto, a gente vai reconstruindo dentro de uma perspectiva mesmo de psicossocial. Então, a gente trabalha a circulação dele no território, essa construção das redes, né? Esse retorno ao trabalho, quando é um objetivo do sujeito, reconstrói a rotina dele mesmo enquanto sujeito, pensar em estabelecer uma rotina um pouco mais organizada, pensar num lazer também que faz parte. Então, repensar essas ideias para ele, um projeto de vida que faça sentido, né? Uma rotina que faça sentido dentro de todas essas áreas que estão na nossa vida mesmo, né? Sim. Você falou um pouquinho de uma questão que para muitos segue como dúvida ainda, que é a questão do PTS, né, que é o Plano Terapêutico Singular. Você podia falar um pouquinho mais do que significa isso e como é que hoje o paciente ele teria acesso a esse planejamento, por exemplo? Quando o paciente ele chega ao nosso serviço, né, que ele faz o acolhimento, a gente recebe ele e pensa e traça com ele um plano terapêutico individual, né, que é singular e individual. Então, todas as questões que vão fazer sentido para ele dentro de um acompanhamento, a gente pensa dentro desse plano, né? Se é um acompanhamento semanal, se tem um acompanhamento individual, os objetivos que ele tem para a vida dele, né? Se é uma abstinência da substância, se é uma redução de uso, qual o projeto dele? Se ele está trabalhando, se não está trabalhando, como que é a relação dele com a família dele, né? Como que tá esses vínculos para além do CAP, se ele frequenta a igreja, se ele frequenta, né, outros serviços do território. Então, tudo que você me perguntou está dentro desse PTS, desse paciente, desse sujeito. Porque muitas das vezes
dinâmico essa nossa fala dentro dos serviços, com os profissionais. E muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo, elas às vezes não entendem um pouco daquilo que é a nossa prática diária, né? Então, assim, um dos objetivos nossos é justamente passar, informar a população capixaba daquilo que acontece dentro do serviço hoje, como é que o paciente ele chega lá, ele é tratado, qual seria a forma de abordagem ou as formas de abordagem que a gente teria para ter essa questão do tratamento em si, né? Sim. Inclusive, era até uma pergunta que eu queria fazer para você sobre a questão da reinserção social, que a gente estava falando muito. Também a questão da empregabilidade, que é uma coisa muito importante, considerando que pessoas que perderam seus empregos, pessoas que podem estar ou não em situação de rua, né? E quais são os desafios e as potencialidades que você enxerga e que é a sua dinâmica de trabalho, né? Como é que você tem visto essa realidade hoje? Quando a gente constrói um PTS para o paciente, não significa que isso também vai ser uma coisa que é fixa, né? A gente sempre repensa isso junto com ele dentro da construção, dentro do avançar dele no tratamento. Então, a gente pensar questões igual você colocou, sobre empregabilidade, sobre a renda, né? Às vezes, esse paciente chega num serviço com tanto as relações familiares rompidas, como a questão de renda também deficitária, não está conseguindo dar conta mesmo do trabalho, do emprego, tem dificuldade de cumprir horários. Então, tudo isso entra também no nosso trabalho de orientação, né, de trabalhar junto com ele formas de acesso ao serviço formal ou informal, né? Mas são coisas que vão caminhando para cada indivíduo. Pensar a reabilitação psicossocial dentro de todo esse contexto, são todas essas coisas que a gente vai trabalhando, que é um desafio, igual você colocou, você me perguntou, é um desafio porque, como a gente está colocando aqui, são vários aspectos da vida do sujeito. Sim. E aí, quando a gente fala, parece que é uma coisa muito simples, né? Vamos traçar objetivos, vamos colocar aqui e a gente vai dando cheque, assim, no que for concluído. Mas não é assim. A gente sabe que é uma construção que demora, que é uma coisa que pode ser repensada e que a gente vai construindo de forma coletiva com o sujeito, muitas vezes até com a família dele, e às vezes repensando. Porque quando a pessoa está em uso prejudicial de álcool e outras drogas, muitas vezes pode ter outras questões, né? Pode ter uma questão de saúde mental, ele pode estar num momento um pouco mais depressivo, ansiedade. E aí isso impossibilita muitas vezes ele dar conta de algumas coisas da vida dele, como as relações afetivas, o trabalho. E aí a gente precisa também pensar em outras formas de fazer isso. E aí muitas vezes no CAPES, hoje a gente tem a oficina de geração de renda, por exemplo, que vem da ideia da economia solidária, que pode possibilitar uma forma de trabalho, né? Que a gente pode dizer que é informal, mas que é uma forma também de gerar renda para ele dentro da possibilidade que ele tem vivenciado naquele momento. Entendi. Seria inclusive a pergunta que eu iria fazer a você sobre essa questão que existem oficinas até mesmo no próprio serviço, né, para falar sobre a questão da economia, né, para gerar economia para aqueles pacientes, para a pessoa saber fazer algo de repente, né? Como é que funciona essa questão dessas oficinas de geração de renda? Quando você perguntou sobre a questão psicossocial e eu falei sobre a questão da trabalho e renda, a gente precisa pensar, isso é uma propriedade muito grande do CAPES enquanto serviço, né? Sim. Como ofertar para esses pacientes em saúde mental formas de acesso ao trabalho e renda, né? De uma forma que seja inclusiva, que pense mesmo na individualidade desse sujeito. Então, a gente pensou nessa perspectiva e incluiu no CAPES AD hoje a oficina de geração de renda, que é uma das oficinas que a gente tem lá. E a perspectiva é justamente essa. É um modelo, né, de trabalho, claro, se a gente for pensar na literatura, só que é um modelo de trabalho pensado mesmo de uma forma diferenciada. O nosso objetivo final, não é o principal objetivo, não é o lucro, né? É a produção, porque tem uma produção de cuidado envolvida. Entendi. Né? É o fazer coletivo, né? Todo o pensar da oficina de geração de renda, ela é coletiva. Ele entendendo a importância dele naquele processo, né? Exato. Não é um fazer pelo fazer, né? É um fazer que é coletivo, que a gente pensa junto, o que a gente vai fazer, o que a gente vai construir, o que faz sentido para aqueles usuários está produzindo, né? E aí a gente pensa junto, não
quando eu falo da questão do lucro, ela é importante sim. Porque a gente tem, dentro dessa oficina, a gente faz todos os cálculos, ensina eles a fazer o custo que tem o produto, como que a gente calcula o valor que a gente vai dar para o produto que a gente vai vender. Então, tudo isso a gente discute junto com ele. A gente vai pensar, claro, no valor que a gente vai dar para aquele produto. Mas não é o objetivo principal da oficina. E no qual todos eles participam também, né, dessa discussão. Exatamente. A gente senta todos os participantes, tanto nós como os profissionais, quanto os pacientes envolvidos. A gente coloca tudo no papel de quanto que gastou, do que vai gastar, todo esse cálculo mesmo para poder pensar qual vai ser o custo daquele produto, de quanto que vale a pena vender ou não, né? É importante a gente colocar que a gente vende esses produtos tanto para os usuários que estão ali no CAPS também junto com a gente, os profissionais participam também dessa compra desses produtos, e a gente também tem a feira, né, que acontece anualmente, a Feira de Economia Solidária, né, com a parceria com a UFES, com os profissionais da UFES, que divulgam também todos os CAPs do município, da região metropolitana, né? Isso aí. Divulgam também os serviços dos outros CAPs. Então, funciona no CAPS, a gente está falando de um ambiente mais específico, que é o CAPS AD, mas é uma oficina que acontece em vários CAPs em diversos vários municípios, né? Exato. Entendi. Então, é muito maior assim, do que a gente está falando aqui nesse momento. E os familiares participam dessa construção? Podem participar. Até apoiando, inclusive, né? E participando comprando também. Produzindo também. Exato. É uma oficina aberta para todo mundo que está dentro do CAPS. Inserido, né? Então, familiares e os usuários, eles podem participar dessa oficina. A oficina é aberta para ambos participarem. Entendi. E hoje existe também, até uma dúvida que eu tenho, o encaminhamento, de fato, ao mercado, né, formal, por exemplo. Hoje a gente tem um equipamento que é o Cine, né? Uhum. Que é um equipamento que existe nos municípios. Hoje vocês, lá no CAPS AD, atuam de forma de encaminhamento também? Encaminham esse perfil desse paciente? Sim. Também é feito esse trabalho, né? Sim. Pacientes que se identificam com o mercado formal e que demandam sobre isso, a gente também faz os encaminhamentos ao Cine, né? Eles veem que tem a possibilidade, muitas vezes estão desempregados há pouco tempo, ou tem um nível de escolaridade que desejam continuar naquele trabalho, enfim. Que demandam, de fato, um trabalho formal, a gente faz encaminhamento para o Cine também, né? Excelente, Lohane. Olha, eu tenho uma má notícia para te falar. Infelizmente, nosso programa ele já vem finalizando, né? Eu acho muito bom e importante falar desse contexto da família no cuidado, né? Hoje o nosso podcast ele tem esse caráter informativo e hoje a gente fala da questão da prevenção, a gente fala da questão do tratamento e o cuidado, né? Então a gente entende hoje, e eu acho que ficou mais claro ainda para mim e creio que para quem está nos ouvindo, a importância, né, que a família tem nesse cuidado, né, desse contexto da família com o usuário. Eu acho que foi a questão dos vínculos que você falou, muitos vínculos são rompidos e talvez esse seja o momento de ser construído algo, né, dentro desses grupos terapêuticos, até mesmo dentro de um atendimento individualizado, que a equipe entende uma necessidade de estar trabalhando aquela família de forma individual. Você tem esse entendimento também? Com certeza. A família, ela conhece o paciente para além do que a gente vê, né? Sim. E eu falo muito isso nos atendimentos quando eu falo a família. A gente fica muitas vezes com o paciente 1 hora, pouco tempo por semana. Sim. E aí a família está com ele a maior parte do tempo, né? E aí essa troca até de nossa como profissionais com a família nos traz muito elementos e informações para o nosso atendimento, Sim. né? Em grupo ou individual. Você acaba aprendendo ali muitas situações que você pode colocar Trabalhar na prática. Com ele. Então, é muito importante e fundamental que a família seja parte desse processo de cuidado, né? Eu acho que é indispensável essa aproximação com a família e a gente tentar em diversos aspectos. Se a pessoa não adere ao grupo, de fazer igual você colocou, de forma individualizada, um momento compartilhado até mesmo com o próprio paciente, enfim. Mas tentar mesmo aproximar a família de alguma forma. A gente entende que não é um processo fácil, que muitas famílias já estão, às vezes, adoecidas com esse processo de cuidado, né? De enfrentamento com essa situação, mas a gente vê como fundamental a participação, né? De rede de apoio. Sim. Seja familiar, né, de sanguíneo, consanguíneo, seja um amigo, ter rede de apoio, ter pessoas próximas que compartilham desse cuidado com esse sujeito. Então você entende que está sendo potente dentro do CAPS AD hoje esse grupo?
Sem dúvidas, sem dúvida nenhuma. Excelente. Lohane, a gente sempre solicita para os nossos convidados, ao final do programa, deixar um momento final, né? Que é alguma frase ou uma orientação geral para o nosso encerramento. Eu gostaria que você deixasse uma frase para o público. Todos estão ansiosos para ouvir aí o que você tem a dizer no final. Bom, pensando que todo o contexto dos podcasts, né, é voltado para a saúde mental, mais ainda voltado para o público AD, eu acho que é importante, como a gente falou hoje, né, da família estar atenta a esse cuidado, das pessoas que se identificam com essa questão, né, do uso abusivo e prejudicial, estar atento aos sinais, ou mesmo se tiver alguma dúvida, né, procurar os serviços de acompanhamento, se orientar, pedir ajuda, auxílio, né, mesmo que você ou você conhece alguém que esteja numa situação dessa, procurar os serviços mesmo. A gente está lá para orientar e auxiliar da forma que for necessária. Pode ser que não seja o caso de acompanhamento lá, mas a gente vai orientar, como a gente comentou, para os serviços que às vezes faz mais sentido. Então, não deixe de procurar orientação e auxílio sobre saúde mental em geral. E é isso, Lohane, agradeço muito a sua presença, agradeço muito a sua participação. Eu acho que foi um debate rico, um debate potente, para a gente estar levando, né, para a prática, para a gente estar levando enquanto informação para a população. E a gente agradece muito, tá, a sua presença e a sua participação aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de falar pelo trabalho que a gente tem feito lá, Sim. né? Eu vim representando uma equipe e não faço trabalho sozinha. Eu acho que tem muito para construir. A rede também está trabalhando com isso. Trabalhar com saúde mental não é fácil. Então, falar sobre isso, ter um espaço para a gente falar sobre isso, acho também é muito importante, João. Então, muito importante o trabalho que você tem feito. Obrigado pelo convite. Me senti muito honrada. Isso é uma iniciativa, vale lembrar, do Rede Abraço, tá? No programa Boas Práticas, em parceria com o Governo do Estado, Secretaria de Governo Estadual. E é isso, gente. Bate-papo, conhecimento, cuidado. Podcast Mente Cuidada. Você que ainda nos segue, não perca essa oportunidade, nos siga. Muito obrigado e um forte abraço.